Desde os meus 10 anos de idade, eu já sabia o que eu queria para minha vida. Eu queria empreender e criar algo incrível. Esse era o meu desejo, essa era a sensação que eu tinha quando eu pensava nisso. Eu vou fazer algo incrível para minha vida ainda. Acho que a questão aqui é mais a ambição. Sempre tive essa ambição muito grande. Mas quando a realidade bateu na minha porta, eu descobri que nem tudo são flores. Eu descobri que sonhar é uma coisa e lidar com frustração é outra. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente da grande maioria dos vídeos que a gente tem feito aqui no canal. É um vídeo onde eu vou apresentar um outro lado meu. Quero poder me conectar melhor aqui com vocês e eu acho que é coerente compartilhar pequenas histórias, lições que eu aprendi e também os meus achismos. Hoje eu vou compartilhar com você como eu, um geração Z, descobriu que a vida não é um morango. E que quando se trata de empreender, realmente o buraco é mais embaixo. Como que isso me tornou uma pessoa mais forte hoje? A geração Z é constantemente criticada pela sua falta de capacidade em lidar com frustrações. Eu enfrentei isso na minha jornada. Eu acho que isso vem da forma como muitos de nós foram criados. E claro, fatores psicológicos, culturais, por aí vai, isso vai influenciar um pouco essa jornada. Mas pelo menos na minha experiência, eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas a respeito disso, que têm a minha idade, que são da minha geração, e existe quase que um padrão entre a gente, né? A gente tem infâncias muito parecidas, a gente tem dilemas e problemas familiares parecidos e até mesmo desejos atuais muito semelhantes. É claro que eu também não falo para todo mundo aqui. Uma pessoa da minha geração que não teve acesso aos recursos que eu tive na vida, provavelmente ela vai ter uma história muito diferente desse ponto de vista que eu vou trazer aqui, né? Uma pessoa que nasceu numa família mais humilde, sem condições de estudo, ou sem condições até mesmo de trabalho, cara, de um trabalho digno, com certeza vai ter uma infância muito diferente dessa que eu vou relatar aqui. Eu quero deixar claro que essa é minha experiência, eu estou relatando o que eu vivi, é algo extremamente pessoal, então eu não falo para todo mundo, eu falo para algumas pessoas contando a minha própria história. Cara, desde criança eu sempre fui muito criativo, eu sempre fui muito sonhador. Eu era aquela criança que ficava desenhando praticamente o dia inteiro. Sempre fui muito introvertido também. Na época eu era tímido, né? Introversão e timidez são coisas diferentes. Introversão é uma parte da sua personalidade e tá tudo bem. Timidez é mais uma patologia que não é interessante você levar pra sua vida, né? Mas enfim, depois eu venci isso lá na frente. Então eu era aquele nerd que ficava lá no canto desenhando, que assistia filmes, que gostava de quadrinhos, que gostava de videogame. Cara, eu gostava muito dessas coisas. E além de consumi-las, eu também queria fazer a minha própria arte, por assim dizer. Então eu desenhava bastante, e lá um pouco mais pra frente eu comecei a criar histórias em quadrinhos. E aí, depois de ter criado o meu primeiro personagem de histórias em quadrinhos, eu tive a ideia, aos 10 anos de idade, eu acredito que foi pelos 10 ou pelos 11 ali, de ter uma empresa. Poxa, quando eu crescer eu quero ter uma empresa, eu quero ser empreendedor. Eu era tão ambicioso que, olha só a minha ideia, né? Eu queria ter uma empresa que fosse uma produtora de cinema, uma editora de quadrinhos e uma desenvolvedora de games. Sabe, é muito engraçado olhar do ponto de vista do hoje e ver que, cara, é muito legal ter essa ambição mais muito distante da realidade, né? Quando a gente é criança, a gente acha que as coisas são muito simples e elas não são. Eu cresci, cara. Eu cresci e comecei a entender aos poucos a vida. Ainda não entendi 100%, ainda tenho muito para viver. Mesmo quando eu estiver velho, eu acredito que eu vou sempre estar aprendendo. Acho que no dia que eu morrer eu ainda vou aprender alguma coisa. Então, só para dizer que eu não tenho essa soberba de dizer que eu já sei tudo. Quando eu abri a minha produtora, eu era uma pessoa muito diferente da que eu sou hoje. Eu era um videomaker apaixonado pela arte, de filmar. Eu queria fazer os meus projetos de cinema, ainda quero, mas hoje estão num lugar diferente. Cara, eu era o artista, eu era o cara operacional, o operário. E eu não tinha consciência do quão complexo seria empreender.
Nessa caminhada, eu descobri que empreender não é só sobre paixão, não é só sobre sonho, é sobre estratégia, é sobre planejamento, é sobre educação financeira, é sobre controle emocional, planejamento, paciência, coisas que eu não tinha nessa época. A vida seguiu, eu abri o meu CNPJ e tudo mais, e fiz o meu primeiro logotipo no Photoshop, horrível. Eu vou até colocar ele aqui na tela para vocês verem, era esse aqui. E eu falei, pronto, eu tenho uma empresa, eu sou uma produtora. Isso era eu com um notebook velho no quarto da casa da minha mãe ainda, pensando nisso. Cara, a vida seguiu, várias oportunidades foram surgindo, os primeiros trabalhos, os primeiros freelas na área do audiovisual, e eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo contatos. Eu fiz diversos projetos no início de carreira também para construir portfólio, então eu fiz muito trabalho de graça, trabalhos que hoje, assim, olhando, foi legal que me deu um portfólio, mas eu acabei por lidar com pessoas que não valorizavam de fato o meu trabalho, e às vezes eu tinha mais prejuízo do que de fato o portfólio que eu queria, assim, sabe? E eu fui aprendendo, cara. Eu fui aprendendo, a vida foi me ensinando simplesmente. Chegou um ponto onde eu já estava num nível mais intermediário, né? Um nível que dá para você ganhar uma grana legal, dá para você ter acesso a trabalhos um pouco maiores e ter um portfólio mais bonito para postar na sua rede social. Só que eu não sabia disso na época, mas eu cometi um dos maiores erros da minha vida nesse ponto. O que acontece? Qual era a minha situação nessa época? Eu morava com meu avô, né? E meu avô, ele ajudou a conseguir meus equipamentos durante muito tempo. Foi uma pessoa que me deu suporte para fazer muita coisa, para fazer curso, os equipamentos, como eu falei e tudo mais. E também me deu um ambiente para eu estar, que era a casa dele. Pelo fato de eu não ter um custo fixo todo mês ali, eu tinha alguns boletos relacionados à empresa, mas era um custo totalmente menor. Eu praticamente eu só pagava por ferramentas, assinaturas digitais, algo nesse sentido, e eu trabalhava do meu quarto, cara, né? Então eu não tinha um custo com aluguel, não tinha custo com funcionário, nem nada. Era muito mais enxuto o valor, o custo fixo da produtora, né, nessa época. Eu não tinha um problema real, cara. O que eu quero dizer com isso? Eu não tinha aquele boleto de aluguel vindo todo mês no meu bumbum, sabe? Eu não tinha esse boleto, sabe, batendo ali na minha porta toda hora. E é muito ruim quando você não tem essa responsabilidade, porque você se acomoda. Você se acomoda. Então, era até estratégico ficar ali naquela posição com o meu avô durante um tempo. Se eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz, guardar dinheiro, cara, reserva de emergência. Esse foi um dos meus piores erros, sabe? Isso me afetou tanto lá na frente, que tipo, hoje eu olho pra isso e falo, cara, como eu fui burro. Mas assim, eu não posso fazer esse julgamento. É uma coisa que eu não sabia na época. Hoje eu sei e tento mudar a partir disso. Mas realmente é muito claro pra mim hoje que só era realmente estratégico estar com ele ali, morando com ele naquela posição, se eu tivesse de fato guardado dinheiro que veio do meu trabalho. Porque eu continuei ali e aquilo foi a asa de mamãe, entendeu? O porto seguro. E a questão é que você não cresce quando você tá debaixo da asa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, enfim, quem te criou, quem te dá esse suporte. Você não cresce. E aí eu consigo entender quem critica a geração Z em relação a comodismo, em relação à preguiça, em relação à zona de conforto, né? Eu realmente fui aprender isso na prática, sabe? Sentir na pele mesmo. Depois desse tempo, eu comecei a me relacionar, né, com a pessoa que eu tô hoje, e a gente alugou um apartamento e foi morar junto. Assumir o custo de um local para morar de forma fixa foi a melhor decisão que eu tomei, porém a experiência foi terrível. Só pela questão financeira, não pela pessoa. Foi muito bom ter essa responsabilidade para me ensinar o valor das coisas. Só que eu hoje enxergo que eu dei esse passo de forma totalmente precipitada. Em paralelo a isso tudo que eu tô contando para vocês, quando eu morava com meu avô, eu vivia uma situação onde eu poderia negar trabalhos que não me pagavam tão bem, porque eu já julgava que eu estava num ponto legal da carreira e eu poderia dizer alguns nãos para alguns trabalhos. Do ponto de vista de quem não tinha um boleto fixo por mês, de quem não tinha uma responsabilidade ali por mês, cara,
dá, né? Tem essa brecha. Até dá pra ficar assim. Não é o ideal, não é o saudável, não é o recomendado, mas dava pra ficar assim, era o confortável, né? Desse ponto de vista fazia muito sentido. Só que a minha vida mudou. E o fato de eu ter negado diversos trabalhos naquela época afetou muito o meu futuro, cara. Afetou praticamente 90% do meu networking. E chegou uma época onde tudo estava caótico, onde eu tinha assumido essa responsabilidade com o aluguel. Chegou um ponto onde tudo isso não se sustentou. E aí, meu amigo, eu entendi o que era frustração. E aí eu consegui ver que a maneira como eu fui criado e a maneira como eu escolhia me manter em certas zonas de conforto me confortaram no início. Foi muito gostoso, só que não me treinou pra vida, cara. Isso bateu assim de uma forma terrível. Terrível, de verdade. Praticamente eu quebrei minha empresa em fevereiro de 2024. Quebrei. Então assim, por eu não ter guardado dinheiro lá atrás, por eu ter assumido custos grandes demais para mim na época, e também por eu ter negado oportunidades de trabalho por orgulho, eu acabei caindo em armadilhas criadas por mim mesmo, pela minha inexperiência, pela minha teimosia, pelo meu orgulho e talvez pela visão idealizada das coisas, pela fantasia, pelo sonhar grande demais, tirar o pé da terra e sair voando. A gente precisa de um pouquinho mais de pé no chão. Não é proibido sonhar, precisa disso para viver, mas tem que lidar com a realidade como ela realmente é. E eu acho que essa é a minha batalha pessoal mais constante na minha vida. Viver na realidade como ela realmente é. Cara, quando os problemas vieram, a minha frustração ela foi imensa. E eu tive que lidar com o medo, sabe? E a ansiedade de fazer tudo dar certo. De fazer tudo funcionar. E eu queria usar essa história para passar adiante algumas mensagens, algumas lições que eu aprendi, porque eu ainda tô nessa caminhada. Eu queria fazer esse vídeo sendo bem transparente, me expondo até certo nível, que eu até questiono se eu devo me expor ou não. Não sei se isso é saudável ou não, mas eu vejo uma necessidade de mostrar a realidade aqui. Porque o que eu mais encontrei aqui na internet, rolando o feed do YouTube, são histórias de pessoas de sucesso, que já alcançaram esse sucesso, mas poucas são as pessoas que vêm na internet, botam a cara a tapa aqui, falar da realidade, falar do dia a dia que vivem. Porque na internet a gente gosta de esbanjar sucesso, é gostoso pro ego, sabe? Principalmente no Instagram, é gostoso você postar aquele copão do Starbucks que você foi lá, o café é ruim pra cacete, mas copo, a experiência, nossa, aquela viagem que você fez pra, sei lá, Maldivas, sabe? É gostoso pra caramba fazer isso, cara. É gostoso pra caramba esfregar na cara dos outros. Só que será que isso é a vida real mesmo? Porque diversas vezes eu postei coisas que geraram uma impressão nas pessoas de que tava tudo bem. Inclusive, nessa época aí que eu contei. E tava um caos. Então eu vejo como necessário ser de verdade aqui. E eu corro o risco de me expor um pouquinho, mas eu acho que é necessário para alcançar as pessoas certas. Você que está me assistindo, se você está até aqui nesse ponto da história, se você está se identificando, se está fazendo sentido para você, cara, me ajuda aqui, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí a tua história, compartilha aqui comigo, vamos ouvir e ser ouvido por mais pessoas. Eu tenho certeza que tem mais pessoas aqui que tem histórias para contar, que se identificam com isso. Deixa a tua história aí, beleza? Vamos lá. As lições que eu aprendi nessa caminhada. Número 1 seria a importância de você começar pequeno. Eu neguei muito trabalho que eu julgava barato demais, o cachê, e alguns realmente eram, sabe? E alguns realmente eram. Só que quando você começa do zero, irmão, você tá começando do zero, você não tá no topo. Você tem que ser humilde, abaixar a tua cabeça, fazer aí seus freelas de R$300, de R$500, construir contato com essas pessoas, ganhar esse dinheiro, guardar esse dinheiro para no futuro você buscar oportunidades melhores e ter um pezinho de meia ali, sabe? Ter uma segurança. Então, a importância de você começar pequena é essa. Você tem que se submeter ao processo.
Número 2 seria o planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro, ele é essencial. Eu investi tudo em equipamento, em conhecimento e eu negligenciei a necessidade de uma reserva de emergência, que hoje me faz muita falta. Juntar dinheiro demora, gente. Comecei a fazer isso depois de quebrar. Muito difícil você fazer isso depois de quebrar, tá? Porque praticamente você tá no negativo. Como é que você poupa dinheiro? Devendo todo mundo, né? Mas é necessário. Você precisa, porque quando coisas desse tipo acontecem, você tem pelo menos um mínimo de respiro para tentar lidar com aquilo, porque na hora do desespero é horrível. Número 3, frustrações são mestres disfarçados. Empreender me ensinou que o mundo não vai sempre funcionar do jeito que eu quero. Não importa se eu sou o dono da minha empresa, mas que as frustrações são grandes professores se eu quiser aprender com eles. Número 4, networking é vital. Quando eu perdi a demanda de clientes, percebi que é crucial você manter e cultivar relacionamentos profissionais de forma constante. Se você nega um monte de trabalho, as pessoas não te chamam mais. Ou se você lança o preço errado na praça, isso também acaba com você. A gente pode falar disso no próximo vídeo. Precificação. Como que isso impacta a minha vida hoje? Hoje as coisas ainda estão se estabilizando aos poucos. Eu ainda enfrento as consequências das minhas escolhas. Preciso ser totalmente sincero com vocês aqui. Mas hoje eu valorizo cada trabalho que vem, que chega. Existem trabalhos que às vezes eu não consigo rodar do jeito que eu quero rodar, com equipe, com estrutura. Às vezes precisa ser apenas eu, sozinho, com a câmera na mão ou com o computador, né, no caso da edição. Às vezes você precisa pegar aquele trabalho que paga um pouquinho menos para poder, sabe, acrescentar aquela margenzinha ali no final do mês. E tá tudo bem, sabe? Querendo ou não, eu ainda tô no começo, isso ainda faz sentido. Eu preciso ser humilde e entender isso e aceitar isso melhor. Hoje, o meu planejamento financeiro ele tá sendo mais estratégico, né? Eu realmente estou focando esforços em poupar dinheiro. Como eu falei, é muito difícil você guardar dinheiro sendo que você tem um monte de conta para pagar, sendo que você tem dívidas ainda para quitar. É realmente muito difícil, mas, cara, doa o que doer, você tem que guardar, entendeu? É isso, não tem... É isso. E assim, eu com muito custo aprendi a ser mais humilde, sabe? A aceitar esses pequenos trabalhos no início da jornada. A visão de um sonhador, de uma pessoa ambiciosa, às vezes ela tá muito no futuro. Às vezes você pode, é isso que eu quero dizer, você pode chegar nesse ponto que você quer, cara. Mas faça parte do processo. Tu ainda não tá lá, entendeu? Eu ainda não tô lá. Então, essa é uma das lições mais valiosas que eu aprendi nos últimos tempos, sabe? Humildade para entender o processo. Humildade para entender o processo. Essa vai ser a frase. Através desses pequenos passos, você vai chegando nesse grande lugar. Eu ainda reforço algumas dicas a mais a respeito de tudo isso que eu tô contando aqui para vocês. Comece pequeno, mas comece. Não rejeite oportunidades iniciais só porque parecem pequenas. Use-as como um degrau para crescer. Número 2, tenha um planejamento financeiro. Antes de assumir grandes responsabilidades, crie uma reserva de emergência e organize suas finanças. Número 3, cultive o seu networking. Relacionamentos profissionais podem salvar você nos momentos mais difíceis. Invista em conhecer pessoas e manter conexões. Número 4. Aceite a frustração como parte do processo. Lidar com frustrações é inevitável, mas elas podem ser o maior combustível para o seu crescimento pessoal e profissional. Bom, seja você quem for, se você é jovem, se você já é um pouco mais experiente na vida, compartilha a tua história aqui comigo. Vamos incentivar a transparência aqui nas redes sociais. Às vezes alguém pode te ajudar aqui. Vamos trocar essa ideia, vamos crescer junto. E claro, se você quiser mais dicas de empreendedorismo, aqui nesse canal tem bastante vídeo a respeito disso. Eu tenho vídeos bem densos e intensos, com conteúdo explicando como o audiovisual e o marketing se unem e servem a sua empresa, como se beneficiar de tudo isso, beleza? Se inscreve aí, dá like e até o próximo vídeo.